Gente, e nos Estados Unidos, a situação com o coronavírus também é preocupante. Já provocou mais de 5 mil mortes. E a gente viaja para Nova York agora conversar com a nossa correspondente, Mariana Janjaco. Mariana, esse número só cresce, né? Ainda não chegou naquela curva que a chata começa a descer. Por enquanto, nem tem previsão, pelo jeito. Ainda não. Ainda não se sabe exatamente quando a gente vai chegar ao pico do coronavírus aqui nos Estados Unidos e aí finalmente essa curva de casos vai começar a descer. Eu não vejo a hora, Kalina, de poder falar com você sobre boas notícias, dando alguns números positivos, né? Mas infelizmente jornalismo é assim, né? A gente trabalha com a realidade e a realidade aqui está difícil. São mais de 5 mil mortes por causa do coronavírus aqui nos Estados Unidos, isso de acordo com a contagem da Universidade Johns Hopkins, que faz essa contagem todos os dias, mais de 2 mil mortes só aqui no estado de Nova York e em todo o país são mais de 200 mil casos do coronavírus registrados. Agora, Kalina, um dado curioso é que apesar da maior quantidade de mortes ser aqui na cidade, da maior quantidade de mortes e de casos, né, também ser aqui na cidade de Nova York, isso por causa, é claro, da enorme população e também da densidade populacional, ou seja, das pessoas vivendo muito próximas umas às outras, o coronavírus é mais letal em outro lugar, na verdade, é mais letal em Nova Orleans, no estado de Louisiana. Lá, a taxa de letalidade do coronavírus é 7 vezes maior do que a taxa de Nova York. Por que isso? As autoridades de saúde dizem que isso acontece por causa das diferenças nas condições de saúde dos moradores das cidades. Então, lá em Nova Orleans, as taxas, os níveis de obesidade, hipertensão e diabetes são maiores do que a média nacional. E essas condições têm agravado, sim, o caso dos pacientes, das pessoas infectadas por coronavírus. E aqui em Nova York, as pessoas sofrem menos com esse tipo de doença, então isso acaba dando uma diferença. Também tem a questão da falta de acesso a hospitais de qualidade, que está fazendo com que o nível de letalidade do coronavírus seja muito alto lá em Nova Orleans e preocupe muito, sim, o governo norte-americano. Agora, é claro, né, Kalina, a gente lembra que, claro, essas doenças crônicas acabam agravando, sim, os casos dos pacientes com coronavírus, mas também há casos muito graves e há mortes também em pessoas que não estão nesse grupo maior de risco, né, pessoas jovens, saudáveis. Ontem mesmo a gente teve um caso horrível aqui, uma tragédia de um bebê de 6 semanas que morreu por causa do coronavírus no estado de Connecticut. Então, é para todo mundo manter a atenção mesmo e manter os cuidados. A gente lembra, apesar dessas notícias sobre como as doenças crônicas acabam agravando a situação dos pacientes de coronavírus, né, Kalina? Não dá para descuidar. Não, não dá. E você falou algo que é muito verdade, né? A gente, como jornalista, a gente presta o serviço de informar a população. Infelizmente, a gente tem que dar essas notícias ruins, mas eu também não vejo a hora de chegar aqui e falar, olha, finalmente a pandemia do coronavírus foi controlada. Isso ainda vai acontecer, se Deus quiser, em breve. Mas mudando de assunto, em meio a toda essa situação, aí nos Estados Unidos, o governo também anunciou um novo plano de combate ao tráfico de drogas, né? Pois é, Karina, ontem a entrevista coletiva que o Donald Trump faz todos os dias para atualizar os Estados Unidos sobre a situação do coronavírus começou, na verdade, com esse anúncio do reforço das operações de combate ao tráfico de drogas aqui do país. E aí ficou aquela coisa, ninguém entendeu direito por que em um dia em que os Estados Unidos chegaram aos 200 mil casos confirmados da doença no país, ali a contagem já se aproximando dos 1.000 mortos em um só dia, o presidente norte-americano resolveu começar a entrevista coletiva falando sobre esse assunto, sobre essa urgência para o reforço dessa operação contra o tráfico de drogas, né? Mas enfim, o que o presidente disse é que ele vai mandar navios da Marinha para perto da Venezuela para reforçar essa operação de combate ao tráfico de drogas, porque ele disse que com essa situação do coronavírus, com essa pandemia, organizações criminosas podem querer se aproveitar da situação para enviar drogas aqui para os Estados Unidos. E aí esses navios vão ser enviados lá para perto da Venezuela. Lembrando que os Estados Unidos, na semana passada, acusaram Nicolás Maduro de chefiar uma organização criminosa ligada ao narcotráfico. E o secretário de Defesa norte-americano, Mark Esper, também disse que Nicolás Maduro só mantém o controle ali da região por causa do tráfico de drogas, então agora os Estados Unidos devem intensificar esse combate. E aí os repórteres perguntaram ao presidente Trump como exatamente que as organizações criminosas podem se aproveitar desse momento de pandemia para enviar mais drogas aqui
para os Estados Unidos. E ele disse que podem se aproveitar, as organizações podem se aproveitar, porque o governo todo, todas as atenções estão focadas só no coronavírus, então é como se existisse ali uma brecha na segurança. Ele não deu mais detalhes sobre exatamente de que forma isso aconteceria na prática, mas ele disse que é isso, as atenções estão voltadas ao coronavírus, então essas pessoas, os traficantes, podem entender que existe ali uma brecha, uma maior facilidade para traficar drogas. Então, aí dentro dos próximos dias, a gente deve ver essa intensificação dos esforços dos Estados Unidos no combate ao tráfico de drogas, principalmente ali na região da Venezuela. Kalina. Beleza, Mariana, obrigada pelas informações, viu? Ótimo dia para você, se cuida aí.